Olá, minhas irmãs e meus irmãos de caminhada, sejam mais uma vez muito bem-vindos ao nosso canal Luz e Lei Divina Ser Luz. Se ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal, ative o sininho para acompanhar os próximos vídeos, dê o joinha se estiver gostando dos conteúdos e nos ajude compartilhando para os seus amigos, familiares e conhecidos. Vamos juntos nessa empreitada aí em torno de tudo que toca a espiritualidade e a integralidade do ser, que é a missão desse nosso canal Luz e Lei Divina Ser Luz. Eu me chamo Sérgio e estou aqui para darmos continuidade aos nossos vídeos sobre cura física, saúde é o nosso estado natural. Vamos lá. E hoje eu quero começar esse vídeo falando da importância das leis. As leis que regem a nossa fisicalidade, as leis que regem o nosso próprio sistema físico, biológico, né, de manter a saúde ou então de gerar uma doença. Então nós precisamos lançar um olhar um pouco mais profundo e especial para esse sentido da própria lei. Vocês já pararam para analisar para que serve a lei? Qual o sentido da lei? Qual o objetivo dessa existência das leis? Então essas são análises que a gente precisa começar a fazer por dois motivos básicos. Primeiro, porque essas leis elas tocam diretamente no nosso estado. Dependendo do meu entendimento dessas leis ou dos meus movimentos em contrário a essa lei, eu vou ter aí algumas multas da vida, digamos assim, ou algumas multas do meu próprio corpo, de forma simbólica, obviamente. E é importante termos em mente que todas as respostas físicas que nós teremos em nossos corpos, aqueles feedbacks negativos ou positivos, eles nada mais são do que consequências naturais dessas leis se processando. Então vamos lá falar um pouquinho mais da lei. Se a gente pensar de forma um pouquinho mais abrangente, a gente vai entender que a lei, como um atributo do divino, do Criador, da criação, essa lei serve para governar tudo o que acontece e, mais do que governar, para dar a direção correta, para dar a direção melhor. Como a gente falou, o nosso corpo ele não serve simplesmente para dar vida, manter vida. O nosso corpo ele é um propósito maior, tem um propósito maior de servir o nosso próprio espírito, a nossa própria consciência, né? Nessa evolução, nessa autorrealização e nessa tomada de consciência, inclusive, de que nós somos deuses, como assim disse o Cristo planetário, que ele deixou isso muito claro, vós sois deuses. Então nós precisamos dessas experiências nesse plano material, e o nosso corpo, aqui nesse plano, é um dos nossos principais instrumentos quando a gente aprende a utilizá-lo da forma correta e também a entendê-lo, a lê-lo e, mais do que isso, a auxiliá-lo nesse processo. Porque a gente não pode esquecer que, apesar de toda a importância do nosso corpo físico, nós temos o corpo emocional, que tem um papel muito fundamental em tudo que reverbera no nosso corpo físico e a matiz de tudo isso, né? O princípio, o elemento primordial, que é o nosso instrumento mais poderoso, que é a nossa própria mente. Lembrando também que a mente é o espelho da vida em toda parte. Mas então, se essa lei ela existe para governar, esse sentido de governo divino, ele tem um sentido também de nos trazer mais felicidade, mais bem-estar. Mesma coisa, nos trazer harmonia. O sentido da harmonia está dentro ou sob as leis. Quando a gente vai contra essas leis, nós estamos indo na direção contrária e assim a gente vai gerar as multas da vida, que eu costumo dizer. Essas multas vão nos lembrar que nós temos algo para pagar também, entre aspas, porque é mais no sentido de um reajuste interior para o nosso próprio bem ou para o nosso melhor bem possível. Então, assim, do mesmo modo que as leis maiores elas governam e elas estruturam todo o plano criado, todo o plano material, mais especificamente aqui onde está o nosso foco consciencial nesse momento, a gente tem que entender que também essas leis elas regulam os nossos próprios sistemas fisiológicos, biológicos, a questão das glândulas, a segregação, enfim, tudo, cada órgão, cada engrenagemzinha dessa, ela está obedecendo a uma lei natural. E trazendo então, saindo dessa percepção macrocósmica, dessa lei maior que governa o plano criado e trazendo essa lei mais microcósmica que governa o nosso próprio corpo, a nossa própria saúde, e nós não estamos alheios a essas leis. E mesmo quando nós estivermos alheios a uma ou a outra lei, a gente tem que entender que o nosso corpo, como esse grande termômetro, vai dar o tempo inteiro
vai estar o tempo inteiro dando os feedbacks necessários para que a gente perceba se a gente está indo em acordo ou de acordo com a lei ou em contrário à lei. Já que essa lei, trazendo para esse microcosmo físico da nossa biologia individual, do nosso corpo, ela serve para estruturar todo o nosso sistema físico. Então, assim, eu preciso entender que essa lei, ela tem um propósito divino, um propósito perfeito e um propósito de trazer harmonia, saúde e bem-estar. E a gente pode tocar novamente naquele processo mais importante quando a gente se trata dessa saúde nossa, que é a homeostase, essa capacidade que diante da lei o nosso corpo já sabe, sem interferência nossa, o que ele deve fazer para manter a nossa saúde, para captar o prana, para trazer mais vitalidade e assim manter a nossa qualidade de vida e de bem-estar. Mas o que acontece? Se eu vou em favor dessa lei, tudo vai bem. Ainda que alguns obstáculos se coloquem, ou que alguns mal-estares, ou alguns movimentos precisem ser feitos mesmo nesse processo de limpeza, de purificação, de desintoxicação, exatamente para restabelecer a saúde. Então tudo está diante de uma lei e diante de uma inteligência, como a gente vem repetindo, para nos auxiliar nessa ressignificação desse nosso sistema de crenças, que diz que o comum, que o normal é a doença, que nós não conseguimos nos autocurar, que nós não estamos protegidos e que o nosso corpo não sabe como lidar com todas essas intempéries aí do dia a dia. O que acontece é que nós não podemos sobrecarregar, estressar demais esse mecanismo, porque não há quem nem o que dê conta com excesso de estresse ou de pressão sobre esse movimento que deveria ser natural e deveria estar funcionando com o nosso apoio e em nosso favor e não no sentido contrário. Então, resumindo aqui de forma bem simples, a lei ela existe para dar estrutura e para indicar a direção do bem-estar e da saúde. E quando a gente renega essa verdade, então o nosso próprio corpo físico, essa inteligência do nosso corpo físico vai atuar de forma a nos dar os sinais, os feedbacks, ou seja, o nosso corpo físico serve como um grande termômetro também para que se a gente está de acordo com a lei ou não. Lembrando aqui que a gente não está falando dessas questões dos karmas de vidas passadas ou do que fizemos lá atrás, mas do que a gente tem total poder e total liberdade para começar a fazer diferente e a mudar a nossa realidade atual. É possível. A gente não está falando da cura no sentido simplesmente de ter ou não ter uma enfermidade, mas a gente está falando no sentido que a saúde é o estado natural, às vezes o processo de cura ele se estende, mas o bem-estar ele já pode começar a ser sentido desde já. E esse próprio bem-estar que vai ser gerado a partir da mudança das minhas posturas, dos meus pensamentos, dessas crenças interiores, inclusive dos meus hábitos também, isso já pode gerar esse bem-estar que, diga-se de passagem, por consequência natural, vai restabelecer a minha saúde por meio desse desestresse, desse mecanismo interno nosso de homeostasia, que é o reequilíbrio, é o retorno à harmonia de forma gradual, porém natural. E por que eu falei, deixei essa observação? Tem muitas pessoas que têm doenças crônicas e vivem muitíssimo bem, são dispostas, fazem atividades físicas, trabalham normalmente, e tem pessoas que não têm doença crônica nenhuma e vivem com problemas, com mal-estares, com indisposição, cansaço, fraqueza. Então a questão não é ter ou não ter doença, a questão é o quanto ter ou não ter uma doença, isso determina se eu vou estar bem ou se eu não vou estar. Por quê? O fundo disso, a verdade que está impregnada nisso, ultimamente, ela não é real. Porque no fundo, o que a gente tem que entender? Que quem dá o tom, quem define o que eu vou ser ou como eu vou estar, não deve ser a ausência ou a presença de uma enfermidade, mas o meu poder sobre a minha própria vida, sobre o meu próprio corpo e sobre também os meus próprios hábitos, pensamentos e esse sistema emocional que dá significado, que dá valor às minhas experiências diárias. Ou seja, nós, seres humanos, senhores de nossas vidas, senhores dos nossos destinos e senhores da nossa própria saúde. Então, como nós acabamos aí de definir um pouquinho a importância da lei, o que é a lei, para que ela serve, então é bom que a gente entenda que a gente sempre terá respostas físicas para as nossas emoções, para a qualidade das nossas emoções e principalmente
qualidade versus intensidade das nossas emoções, pelo simples fato que isso é uma lei. Então, respeitando essa lei, esses feedbacks, eles vão estar o tempo inteiro manifestando-se no nosso dia a dia, a depender de como a gente vem vibrando, significando as nossas experiências e também como a gente vem utilizando esses nossos mecanismos interiores aí de leitura do mundo, esses nossos sentidos físicos que nos permitem ler o mundo, interpretar o mundo e colocar para dentro em forma de emoção. Então vamos analisar aqui junto. Se as minhas emoções, se o meu corpo emocional, ele é um instrumento também de muito poder, e é ele que vai construir o meu sistema de crenças interiores, é ele que vai dar valor e significado às minhas experiências, então cabe que eu passe a trabalhar esse meu corpo emocional, que eu passe a treiná-lo a me servir, ou seja, a trabalhar ao meu favor, dar bom significado às coisas que merecem esse bom significado e as coisas de significado ruim, que elas fiquem tão somente no campo do discernimento, mas que elas não fiquem sendo projetadas pela minha força mental, pelo meu pensar contundente e contumaz. Ou seja, tem esse cuidado que a gente dá e a gente começa a criar um sistema de crença, de valoração, inclusive a gente começa a treinar o nosso corpo emocional e a nossa própria mente a trabalhar em nosso desfavor de forma contraproducente, tirando a nossa vitalidade, roubando a nossa alegria e assim gerando enfermidades, desarmonias, desequilíbrios físicos, emocionais, inclusive psicológicos. Então cabe que a gente comece a treinar esses nossos instrumentos como instrumentos que são, dentro da sua importância, obviamente, mas nós damos a direção. Nós, que eu digo, eu, o ser consciente, eu, o ser divino. Você, meu irmão, você, minha irmã, que tem que estar no controle como senhor, como senhora da sua própria vida, do seu próprio destino e, neste caso, então, desse seu processo de cura ou tão somente de manter a saúde e o bem-estar. Então, as suas emoções, elas podem ser treinadas para te destruir, para te levar a doenças, ou então você pode treiná-la para te auxiliar no processo de curtir a vida, de aproveitar os bons momentos ou de gerar bons momentos e também saber valorar o que realmente faz diferença na sua vida. Outra coisa, as suas emoções são suas, não é o contrário. Essa relação ela tem de estar bastante clara, conscientemente realizada, para que assim você se empodere e realmente haja de acordo com o seu bem-estar, com esse processo de cura. E as nossas emoções do dia a dia, elas servem também como uma grande legenda, ou também, porque não, um grande termômetro. Assim como o nosso corpo físico também é um termômetro, as nossas emoções também são um termômetro. Termômetro de quê? De como eu venho vivendo, se o que eu tenho feito está me fazendo bem, se eu tenho dado importância para as coisas realmente importantes, se eu estou deixando me levar por coisas banais, coisas cotidianas, rotineiras, que não deveriam fazer tanta diferença na minha existência, mas eu emocionalmente eu dou muita carga para isso. Então, a repetição das minhas emoções, isso é uma legenda, isso tem que ser visto como um termômetro. A intensidade das minhas emoções, ou seja, coisas simples estão me trazendo muita raiva, coisas bobas estão me trazendo muita tristeza. Isso tudo a gente tem que lançar a nossa consciência como essa grande lupa divina que a gente tem em nossas mãos e a gente precisa colocar essa lupa nessas situações, principalmente em cada emoção que nos desgasta, que nos faz sentir mal, que nos rouba essa vitalidade, esse nosso bem-estar. A gente precisa lançar essa lupa consciencial nesses momentos, nessas emoções e entender se existe coerência sobre aquela experiência e o tanto que eu estou sofrendo, porque isso é sim um treinamento que cada um de nós viemos dando, viemos fazendo com esse nosso corpo emocional. Ora, se treinamos ele para nos atacar o tempo inteiro e cada vez atacar de forma mais intensa e mais opressora, assim ele fará. Lembrando novamente que as nossas emoções são nossas e não o contrário. Somos nós que temos que ter o domínio sobre elas. Então nós vamos dar os limites, nós vamos criar as leis, as regras. Por quê? Consciência, vontade firme e disposição de mudar o que precisa ser mudado. Então a gente precisa analisar todas essas nossas emoções do dia a dia e eu sugiro a vocês, crie uma listinha, veja o grau de repetição, a intensidade, né? Faça aí uma escala sua interna, né? Para você, o quanto você está dando importância para coisas que estão te tirando tua saúde, o teu bem-estar, mas que talvez você pudesse simplesmente ignorar
ou então agir na solução ao invés de ficar trazendo mais sofrimento e mais desgaste emocional. Então, assim, o grau das suas emoções, o nível das suas emoções, a profundidade das suas emoções, a repetição das suas emoções diariamente, semanalmente, elas servem como um grande termômetro para te dizer não só se você está indo na direção de saúde, de bem-estar, ou também se você está se você está tendo domínio sobre suas próprias emoções, se você está dando o valor e a prioridade, ou seja, o peso correto para cada emoção de acordo de forma coerente com cada circunstância da sua vida ou não. Você tem prestado atenção nas suas emoções no dia a dia? Ou simplesmente você se tornou um acumulador de emoções destrutivas e que estão te tirando a tua vitalidade, a tua saúde, o teu bem-estar? Você está lendo as suas emoções, aprendendo a interpretá-las, observando o que elas significam, o que elas querem dizer, se está de mais, se está de menos, se você está apático, se você está dando um valor demasiado para essas emoções que estão incoerentes com os fatos que causaram essas emoções. Está fazendo essa leitura das suas emoções? Se elas estão te fazendo mal? E outra coisa, fez a leitura, conseguiu interpretar, está agindo diferente? Está mudando, está criando um plano de ação, uma rotina diferente, está se mudando interiormente para não continuar sofrendo e, enfim, se desvitalizando e adoecendo? Se as coisas continuarem fluindo do jeito como estão, você simplesmente acumulando emoções em cima de emoções ruins e destrutivas, de forma que você não toma consciência sobre elas, que você não aprende a interpretar esse termômetro, seja do seu corpo, seja de suas próprias emoções, ou seja, que você não esteja mudando o que precisa ser mudado imediatamente, porque quanto antes você começar a fazer as mudanças, mais fácil ou menos difícil será. E quanto mais você vier treinando as suas emoções a fazer o que elas estão fazendo contigo, no caso das más emoções ou das emoções destrutivas, isso com toda certeza vai gerar desarmonia no corpo mental, no seu psicológico, no seu emocional, vai reverberar, né, vai refletir no seu corpo físico, e aí está instalada a doença, está instalada a enfermidade, e aí tudo vai se tornar muito mais pesaroso, dolorido, inclusive nos trazendo sofrimento. Eu acho que não precisamos mais esperar por esse despertador, e ainda assim, se esse despertador já está tocando, então acordemos, façamos o que é necessário para o nosso próprio bem, para o nosso maior bem e melhor bem possível. Gente, vamos encerrar por aqui. Esse é o recado que a gente tinha para dar hoje. Mais uma vez, peço aí, se ainda não está inscrito no nosso canal, se inscreva, ative o sininho para acompanhar os próximos vídeos, inclusive as novas séries e os novos conteúdos. Dê o joinha se estiver gostando, compartilhe com seus amigos, familiares e com todo mundo que vier à sua mente. Vamos fazer essa corrente de bem em torno aí da cura física ou da nossa saúde, que é sim, sem sombra de dúvidas, o nosso estado natural. Só precisamos ser coerentes com o que nós queremos e o que nós estamos fazendo no nosso dia. Fiquem bem, fiquem em paz e até o próximo vídeo.